Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto Fogo e Água. Na província de Lu havia o distrito governado por Shuang. Embora pequeno, o distrito havia prosperado bastante na gestão anterior à dele. Mas desde que Shuang assumiu o governo, os negócios tinham se deteriorado. Confuso, Shuang subiu a montanha de Han em busca do mestre Munsum. Ao encontrá-lo e explicar-lhe a situação, esperou a resposta do mestre. Munsum, porém, não disse nada. Dando um pequeno sorriso com um gesto, convidou a acompanhá-lo. Caminharam até que o rio lhes mostrasse os pés. A outra margem não podia ser vista. Tão largo ele era. Depois de meditar olhando as águas, Munsum preparou uma fogueira e fez com que Shuang se sentasse ao lado. Ficaram ali sentados por longas horas enquanto o fogo queimava. Quando as chamas já não dançavam mais, Munsum apontou para o rio e disse: "Agora você entende por que é incapaz de fazer como seu predecessor fez para sustentar a grandeza de seu distrito?" Shuang lhe respondeu: "Desculpe-me, mestre, mas não compreendi." Munsum então explicou: "Reflita, Shuang, sobre a natureza do fogo que queimava à nossa frente. Era forte e poderoso. Nenhuma grande árvore ou animal poderia igualar-se a ele em força. Com facilidade, poderia ter conquistado tudo a seu redor. Em contrapartida, Shuang, considere o rio. Começou com um pequeno fio nas montanhas distantes. Às vezes rola maciamente, às vezes rapidamente, mas sempre navega para baixo, tomando as terras baixas como seu curso. Contorna qualquer obstáculo e abraça qualquer fenda. A água quase não pode ser ouvida. Quando a tocamos, percebemos que ela dificilmente pode ser sentida. Tão gentil é a sua natureza. E no final, o que sobrou daquele que foi o fogo poderoso? Somente um punhado de cinzas. Pode ser tão forte, ele destrói tudo à sua volta, mas também se torna vítima. Ele se consome com sua própria força. O rio não. Ele é calmo e quieto. Assim ele vai rolando, crescendo, ramificando, se tornando-se mais poderoso a cada dia em sua jornada em direção ao imenso oceano. Ele provê a vida e sustenta a todos, da mesma maneira como na natureza. Isso ocorre com líderes. Há aqueles que são o fogo, orgulhosos, poderosos e autoritários. Há também os que são humildes, como a água, donos de uma força interior de grande alcance e capazes de capturar o coração das pessoas. Aqueles não constroem, esses trazem uma primavera de prosperidade para suas províncias. Bom, vamos lá. Eu não consegui entender direito. Talvez seja o dia hoje que não está muito agradável para mim, mas vamos lá. Pelo que eu entendi, ele está fazendo uma comparação do seu governo, que estava sendo um fracasso, mediante o outro, que tinha sido um sucesso. Provavelmente ele seja, na história, no contexto do mestre aqui, o fogo, né? Que ele tem todo um poder, ele tem toda uma estrutura para acabar com tudo em volta, mas no final das contas ele acaba consigo mesmo. Esse poder ele usa contra todos e contra si. Já o rio não luta contra si. Ele começa em fiozinhos de água, as suas margens vão crescendo, o seu trajeto é gigante até que ele deságua nas águas infinitas do mar. Pela sua calmaria, pela sua paciência, pela sua perseverança, pelo seu observar do trajeto, né? Sem aquela explosividade que é o fogo. O fogo começa pequenininho, mas ele se alastra, ele cresce, ele devora tudo em volta, mas quando ele apaga, apaga a si mesmo, ele acaba ali. Então, o que eu acho que o mestre quis, o que eu não consegui entender direito foi se esse que foi buscar o socorro é o fogo e o outro era o rio, mas pelo que deu, né? O pouquinho que eu consegui entender foi isso. Independente dessa questão do governo, que para mim ficou difícil aqui de entender, vamos entender então só a água e o fogo, né? Pela parte que eu consegui compreender direitinho. Tem professores, tem pais que são como fogo. São autoritários, são, né, orgulhosos, aqui sou eu que mando, e tem líderes, né, dentro de escolas, os diretores,
né, que vem com aquele orgulho todo e fala, eu é que mando, eu é que faço, vocês não têm valor nenhum, vocês só fazem aquilo que eu mando. Ou seja, é explosivo como fogo. Mas do mesmo jeito que ele explode com as pessoas, ele acaba ficando sozinho. Ele acaba morrendo sozinho, porque ninguém vai lá ajudar ele a crescer. Agora o rio não. As pessoas que são como o rio, elas vão agregando outros juntos, né? Elas vão se expandindo, elas vão respeitando aquilo que ela encontra pelo caminho. O rio não briga com a pedra no caminho, ele contorna a pedra. Ele é sábio, ele é paciente, ele vai de pouquinho em pouquinho, na sua humildade, saciar a sede das pessoas, dar condições de desenvolvimento para as pessoas. Então, lidando com essa situação, se você quer ser fogo ou um rio, é óbvio que a gente tem que ser o quê? Um rio, agir como ele, com paciência, com humildade, com sabedoria, saber chegar nos lugares, fazer a diferença para as pessoas e não maltratar. Aí alguma pessoa ainda pode falar para mim assim, mas o rio também devora casas, dá enchente. O rio não dá enchente, desculpa. O rio não destrói casas, é o contrário. As casas é que invadem as suas margens, portanto, o rio quer passar. E ele não vai devorando casas, fazendo maldade. É o caminho dele. Ele pode até dar as suas voltas, mas chega um momento que ele precisa ampliar. Então, assim como tem pessoas que querem invadir o nosso meio, que querem tomar posse daquilo que nos pertence, para se defender ou até mesmo para que a gente mostre que aquele ali é o nosso espaço, que o outro não pode tomar, nós passamos. Nós agimos como a natureza ensina. Não é pelo mal, mas é pela defesa. Esse ambiente é meu. Aqui foi dado por Deus, esse é o meu trajeto. Você não pode invadir. Então nós temos isso. Que tipo de pessoa, que tipo de professor, que tipo de pai, que tipo de pessoa é você? O fogo que queima, não está nem aí, passa por cima de tudo, mas que no final das contas sabe que vai acabar sozinho, que não vai ter ninguém ali, porque ninguém vai querer chegar no fogo e colocar mais lenha para que ele aumente. O fogo sim pode destruir muitas coisas. Então nós não vamos ter apoio quando a gente agir dessa maneira como fogo. Mas se a gente agir como rio, nós vamos ser sempre ter esse apoio, o aval, o carinho, o respeito dos outros. Porque a gente se impõe dentro de uma humildade, de uma utilidade, dentro de benfeitorias que nós podemos fazer. Aqui eu acho que o contexto é isso, sendo fogo, nós somos mal, sendo água, nós somos bons, né? E dentro desse contexto que eu entendi, quem de nós vai querer ser fogo?